Boa noite, pessoal. Nós vamos começar, né, essa rodada de discussão sobre a Triple Helix e coube a mim o primeiro artigo, que, né, foi aquele primeiro artigo, né, eu acho que o Etzkowitz apresentou numa conferência lá em 1995. Então, vamos pensar assim, a gente está em 2021, a gente vai voltar a 1995 e a gente meio que vai ter que ter uma cabeça de 1995 para ver como é que a coisa era no início, né? Para ver a contextualização, porque muita coisa aqui que a gente já conversou, que o professor Marcelo já colocou para a gente, são coisas bem além. Então, esse aqui é o iniciozinho, né? Então, assim, eu deixei o título em inglês, porque, como foi passado em inglês, então não tinha uma tradução formal. Então, assim, informalmente, né, são as 3 hélices, a universidade, a empresa, né, que é o setor produtivo, é o setor produtor de bens e serviços, e o governo, né, as relações entre eles. E, ou seja, tudo isso no escopo de um laboratório de desenvolvimento econômico baseado no conhecimento. Então, vamos começar. Então, o que eu falei, vamos contextualizar, voltando lá para 1995. Então, aqui está separado, os 3 estão separados. Por quê? Porque, à época, o objetivo, bom, eu entendo, era colocar assim, o papel de cada um e o que estava acontecendo. Então, você tem o Estado, a universidade, né, a academia e as empresas, né? Então, o que está acontecendo naquele momento? O Estado, ele olha para a universidade e ele é um Estado onde ele está, principalmente se a gente pensar em termos de Estados Unidos, né, que é uma potência, né, no capitalismo, na questão do princípio do laissez-faire, que é um liberalismo, que é uma palavra francesa, que é o deixa fazer, e deixa seguir, ou seja, é um Estado que ele fica mais retraído e deixa as coisas acontecerem, mas não que ele esteja totalmente fora, né? Então, ele entende, naquele momento, que a universidade, ela está parada num papel aonde ela não está contribuindo com aquilo que ela poderia dar um algo a mais, né? Então há essa crítica também por parte do Estado. Então o Estado ele fala que a universidade ela pode e ela deve, né? Ele começa a cobrar, né? Em termos aí, eu acho que o Estado representa a sociedade, né? Também participar da criação de riqueza, né? Ela não é só aquela academia que está lá. E as empresas, a elas são dadas subsídios pelo Estado, né? E uma coisa importante da gente dizer que não é só no pensar em capitalismo, até naqueles estados socialistas ou que estavam partindo, ou que partiram de um momento que viveram uma época dentro do socialismo, o intuito, o caminho deles foram no sentido de retrair, de colocar um Estado mais retraído e deixar que a coisa mais ou menos acontecesse. Então, esse era mais ou menos, dentro do artigo do Etzkowitz, a discussão. Então, a gente tem esse panorama aí. Então, assim, olha, ele está colocando essa visão. Tem muita coisa aí, vamos pensar lá, assim, a gente está em 1995. Tem muita coisa aí que a gente tem que ser discutida. Aí, seguindo em frente. Ele fala da universidade e o novo ambiente econômico. Aí vem falar da universidade moderna, que essa universidade moderna, no início do século XIX, ela é uma universidade onde não é só o ensino, ou seja, ela não vai ficar lá só na questão de dar de
de produzir conhecimento no sentido só teórico, né? De dar aulas, etc., mas também vai envolver coisa além, pesquisas. E aí, no final do século XIX, você tem o que ele chama de uma transição revolucionária, que traz mudanças na infraestrutura do conhecimento, ou seja, você está indo lá na base. Aí, conhecimento aqui, eu já vejo num sentido assim maior, ou seja, é um conhecimento que ele é agregador e ele vai ser gerador de coisas futuras. E aí ele acaba citando um exemplo, né? Que você, por exemplo, dentro da universidade, você tem laboratórios de pesquisas voltados para inovação, ou seja, voltados para trabalhos no sentido de criar esses produtos que vão agregar valor e que vão gerar respostas para as necessidades da empresa. Conjuntamente com isso, você tem uma cientificação da produção das empresas, né? Você tem a empresa no papel de aonde ela quer. Olha, ela está dizendo aqui, a minha produção, né, o que eu coloco no mercado, conjuntamente com a corroboração desse laboratório, é um produto inovador. Então, acabou que esse conjunto acabou mostrando que existia um nicho de mercado que seria muito interessante para os professores, né, para os acadêmicos, vamos dizer assim. Ou seja, não é só da aula, ou seja, tinha um campo enorme de trabalho, né? Se eles se colocassem nessa questão de trabalhar junto, né, de contribuir. Aí por isso que a gente chega aqui nessa situação, que você tem um aumento da concorrência econômica internacional como um todo, né? O fim da Guerra Fria, e aí o surgimento de novos modelos de desenvolvimento econômico baseados o quê? No conhecimento. Ou seja, você tem um panorama que se abre, ou seja, você olha para isso e vê assim, peraí, então todos os atores têm que contribuir, né? E a gente tem que participar disso aí. E aí vem o questionamento da academia, que o professor Marcelo já falou tantas vezes, que é ver a academia com aquela torre de marfim, ou seja, ela sair dali, entendeu? Porque ela tem muito mais a trazer do que simplesmente não, né? Ela cria, sim, ela tem o seu papel na sociedade, mas ela tem muito mais a contribuir no processo de aonde a coisa se dê em termos de um processo de retroalimentação. E aí a gente chega à frente, universidade e um novo ambiente econômico, né? Você tem um modelo antigo, né, em termos de um contrato social, entre aspas, que é um modelo linear, onde a inovação ela vai acontecer, ou seja, você tem uma forma horizontal, aonde você tem aquela produção, e lá no final você tem, né, como eu entendi, como eu vi, claro que depois vocês vão colocar o contraponto, né, ele vai me ajudar, o Giovanni vai fazer as contestações, e no sentido de que isso aconteceria muito a longo prazo, né? Então, quando você olha para um novo modelo, esse modelo, ele olha para você e diz o seguinte, olha, a gente pode trabalhar no curto prazo e longo prazo. A gente vai ter respostas mais rápidas. Por quê? Porque baseado nessas pesquisas, ou seja, e no início, essas pesquisas estavam muito baseadas, principalmente nos Estados Unidos, no campo da biotecnologia e da computação, né, a ciência da computação. Então, isso tudo gera um novo panorama aonde você tem um modelo em espiral. Aí que é a grande pegada. Porque esse modelo em espiral, à medida que ele vai acontecendo, esse modelo de inovação, ele não é um processo que vai rodando, rodando, e no final ele tem uma resposta, não. À medida que você vai na espiral, né,
de inovação, a todo momento você tem retroalimentações de um e de outro, aonde você pode, a todo tempo, você está criando inovações, né? E isso promove assim, diversas ligações, né, que vão acontecer em diversas etapas, né, dessa capitalização desse conhecimento. Aí, assim, ao longo do texto, o autor, ele várias vezes faz questionamentos. Então, algum deles, né, porque a gente pensando assim, em 1995, algum deles eu coloquei assim só para dar uma passada, né? Aqui ele fala assim: que dinâmicas estão envolvidas como as políticas de P&D e desculpa, que dinâmicas estão envolvidas, como as políticas de P&D e empresas são afetadas. As políticas do governo devem se concentrar em incentivar e subsidiar alianças estratégicas entre a universidade e empresas para superar bloqueios em tecnologias com alta significância para o futuro desenvolvimento de produtos. Então, aqui, gente, dentro do que eu li e dentro do que eu, né, frente ao que o professor tem passado para a gente. Então, eu vou colocar aqui o que eu entendo. Então, eu acho assim, claro, as empresas estão sendo afetadas por essa dinâmica, só que você não pode deixar as coisas acontecendo só entre empresa e universidade, né? O governo não é mais aquele só ele o promotor, né? Mas ele também não pode ficar afastado disso tudo. Ou seja, quando ele fala que ele tem que subsidiar algumas alianças, ou seja, você está tratando de um processo estratégico. Então, estratégia, planejamento é isso. Você saber o momento aonde você tem os gargalos, aonde você tem os gaps, que você pode, no sentido de política pública, você ir lá e trabalhar isso, né? Numa questão de médio e longo prazo. E aí ele fala: são essas as questões centrais que a universidade, as empresas, o governo, em sociedades com tradições diferentes, com formas de desenvolvimento diferentes, vão se dar. Porque se você pensa, mesmo agora e mesmo em 95, você comparar Brasil, Estados Unidos, são duas coisas diferentes. O Marcelo já disse isso, eu vou repetir aqui. Não adianta trazer para cá o que deu certo lá, porque a gente está num outro processo de desenvolvimento, nós temos algumas capacidades desenvolvidas que podem ser usadas, nós não temos toda a dinâmica deles, nós não temos toda a capacidade em termos de aporte. Então, assim, tudo tem que ser levado em conta, até a questão da cultura, do país, né? Aí, continuando. No final do século XX, essa três hélices, né, entre a universidade, governo e empresa, ela então é um componente fundamental em qualquer estratégia nacional ou multinacional de inovação, porque aí a gente está pensando em termos globais. Não é mais só na questão de você pensar em termos de país, mas não, você tem que pensar em termos globais. E esse termos globais, ou seja, eu acho que você pensa em qualquer momento, porque ele chega a falar também na questão regional. Então, ou seja, é um novo modo de ver, é um novo modo de pensar, de agir, que vai acontecer nos diversos patamares, seja regional, nacional ou internacional, né? E os modelos lineares que a gente já começou, ou que a gente já comentou, eles estão sendo substituídos por modelos evolutivos, que analisam o desenvolvimento em termos de redes, ou seja, você tem a questão das networks, ou seja, você vai trabalhar com elas, são elas, assim, esse desenvolvimento, aonde uma está trabalhando com a outra, que você vai desencadear todo aquele processo aonde vai te dar um plus, um grande plus a mais, né? Então, ele fala 3 fontes de variação em estudo de tecnologia. Aí ele cita aqui uns pontos. Setores empresariais diferem em relação às suas relações com as tecnologias relevantes
para a evolução dos setores. Claro, né? Porque por mais que você queira, por mais que você esteja buscando a inovação, você tem que entender que setores, há vários tipos de setores empresariais. Então, às vezes, aquilo que vai funcionar entre a dinâmica, entre um projeto, né? Você pega um escopo de projeto, você vai trabalhar naquilo. Numa empresa como uma universidade, não tem nada a ver. Você pega uma empresa, por exemplo, que vai trabalhar, sei lá, um processo de criação de um medicamento junto com que vai uma empresa que faz medicamento, né? Junto com o laboratório de pesquisa da universidade. É uma coisa. Se você pega uma estrutura da universidade, onde ela trabalha, vai desenvolver um projeto junto com uma, sei lá, com uma empresa do campo da energia, então é outra coisa, o foco é outro. Aí, 2, tecnologias diferentes levam a diferentes padrões de inovação e difusão. Ou seja, eu vejo, assim, a sensação que eu tenho, ou seja, quando você trabalha com a inovação, você começa, quando você fala em espiral, a sensação, assim, me lembrou muito da matemática, da questão da progressão exponencial, né? Ou seja, você não tem mais 2 são 4. Ou seja, 2 mais 2 podem ser 6, podem ser 8, podem ser 10. Então, assim, a dinâmica mudou, né? Em termos de quantidade, em termos de entendimento, em termos de formação de conceito, de tudo, assim, né, várias coisas. E os sistemas de inovação, eles integram e diferenciam as diversas funções de maneira diferente também, né, no mesmo sentido. Continuando, as comunicações funcionais, elas podem ser codificadas em novos ambientes institucionais. Quais ambientes são esses? Os públicos, privados, né? E os acadêmicos. Eles, antes, operavam à distância. Agora, o objetivo que ele vê é trabalhar em conjunto, né? Nessa interligação de um padrão e em espiral, aonde você vai ter várias etapas do processo de inovação, né? As empresas iniciantes, elas são um crescimento comum da integração entre os 3 setores. São decorrentes de grupos de pesquisa acadêmica, laboratórios nacionais e laboratórios de grandes corporações. Isso aqui me lembrou um pouco daqui em Juiz de Fora, o professor Marcelo deve conhecer, né? O pessoal daqui também, a Elaine, claro. Aqui a gente tem lá na UFJF o CRIT, né? Que é uma incubadora, né? Então, assim, é mais ou menos por aí. Ou seja, você vê empresas pequenas saindo dali, mas são empresas que fazem uma diferença. Elas não são a empresa, não são uma Apple da vida, mas elas fazem a diferença, né? Naquele nicho de mercado onde elas viram aquilo ali, onde elas desenvolveram aquela habilidade com aquelas empresas que precisam daquilo ali, né? E seguindo, os programas políticos tendem a exigir colaboração e integração. O que se espera é um sistema dinâmico, complexo, para se reproduzir, já que a diferenciação permite mais complexidade. Ou seja, não só o sistema social, o sistema econômico e social acaba sendo mais complexo, mas também o sistema político, porque não tem como separar uma coisa da outra, né? Os programas políticos envolvem políticas públicas, então, assim, se você pretende uma coisa tão mais dinâmica, tão mais numa produção tão interligada, tão cheia de inputs, outputs, feedbacks, seja lá o que for, assim, nesse sentido, ou seja, tudo, várias questões têm que ser levadas em conta, claro, na sua medida, daquilo que eu disse, né? Os países são diferentes, as culturas são diferentes, o momento de desenvolvimento é diferente, o momento vamos dizer, de maturidade da sociedade também é diferente. Eu acho que isso é muito importante. Então, seguindo. Aí aqui são pequenas coisas aqui que eu coloquei algumas citações que são interessantes,
que eu acho que teve uma dela que eu acho que até o Marcelo já citou, mas eu vou citar novamente aqui porque eu acho interessante que dá uma reiterada. A transferência, segundo o diretor, né, de P&D, né, o diretor de P&D, olha lá, hein, da Henkel, ele disse: a transferência de tecnologia, ela está morta. O antigo modelo dos anos 50, ele não funciona mais. Você agora tem a velha maneira de esperar que o P&D, né, tenha havido como algo brilhante, só vai funcionar, né, se você for o único jogo na cidade. Ou seja, não tem aquela coisa mania de ter o herói. Não, não é. Aquela visão daquele lugarzinho ali onde ninguém entra, dá mais ou menos aquela sensação. E ali dentro vai sair, tipo assim, assim, uma coisa maravilhosa. Vão descobrir a roda ali, a qualquer momento alguém vai sair dali e vou te apresentar uma coisa sensacional. Não, isso não tem nada a ver. A gente vive um mundo diferente. E mesmo que não fosse, isso é uma visão um pouco ingênua também, na minha opinião. Então, você tem um novo paradigma que se baseia na mistura de disciplinas como marketing, desenvolvimento de pesquisa, criação de equipes dentro e fora desses limites organizacionais internos e externos. Então, com isso, a gente vê que o P&D hoje ele é muito mais do que só aquele quartinho. Ou seja, o P&D, eu entendo o P&D como tipo assim, ele está lá, tá ligado ao top lá né, da organização da empresa, ou seja, e ele envolve todos os setores, ou seja, é como se tivesse assim um canal dos setores indo para ele e dele para os setores. Então, assim, não dá mais tipo, vamos soltar aqui um relatório de informação sei lá, tô aqui meio surtando aqui, tipo assim, das novas ideias do setor de P&D. Não é por aí, não. É todo mundo junto, trabalhando, é todo mundo retroalimentando o tempo todo isso e olhando para o mercado, olhando para o que está acontecendo, olhando para aquilo que pode estar vindo, em conversa com a academia, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, para corroborar isso, tem uma frase aqui dita pela própria IBM. A questão não é tanto o valor gasto em P&D, né? Mas a desconexão que muitas vezes existe entre P&D e desenvolvimento e marketing de produtos nessas empresas. Então, assim, eu acho que isso aqui meio que fecha, né, com a corroboração de uma empresa desse porte, junto com a Henkel, disso aqui que eu expus. Então, continuando, aí vem a questão também de outras preocupações que, olha só, em 1995, assim, tem umas coisas que eu acho assim que foram muito interessantes que o Herskovits colocou, que, poxa, já em 1995 ele está falando isso. Então, ele fala, as preocupações ambientais, incluindo a redução dos níveis de poluição dos sistemas de transporte, também estão conduzindo à direção dos programas de P&D da quarta estrutura. Então, essas iniciativas, elas correm paralelamente às propostas de desenvolvimento de tecnologia verde na América do Norte. Aí ele vai citar exemplo como a Rota 128, que não é tão falada, eu acho que, mas a Rota 128 é a que nasceu em Boston e é uma rota que passa em volta da cidade e tem várias empresas, universidades, o mesmo sentido do Vale do Silício, mas ela está localizada lá na Rota 128, que contorna Boston. E o Vale do Silício, que a gente conhece tão bem. A experiência de Cambridge também ela traz, mas eu tenho minhas anotações aqui, só um pouquinho. A experiência de Cambridge, ela também vai no mesmo sentido de você tentar fazer tentar trazer esse sentido de universidade, de você ter aquelas universidades onde são as universidades tops, né? E
e aonde você tem muito investimento, aonde você tem startups, e ele fala das experiências nacionais de países escandinavos. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Aí, assim, eu vou ser sincera, eu procurei no Google para ver sobre isso, e é nesse sentido também, né? Ele fala dessas que houve também esse desenvolvimento dos países escandinavos, né? Nessa tentativa também de ir nesse sentido desse outro nível de ver as coisas, desse outro nível de entender as interrelações que se dão dentro de uma sociedade, tá? Aí, passando aqui, implicações institucionais. Aí a gente vê que a formação de nichos como criadouros para novos empreendimentos requer uma gestão reflexiva das condições sociais de produção e controle do conhecimento. As relações universidade-empresa podem desempenhar um papel fundamental, ou seja, é um laboratório para a reformulação consciente da infraestrutura do conhecimento. Aqui acaba que a gente está resgatando assim, várias coisas lá do que a gente já falou, né, que eu às vezes acabo falando demais, né, vou dando exemplos e tal. Aí ele fala que, após um período de rápido crescimento das estruturas nas interfaces relevantes, né, você tem agências de transferências, redes, né, aí fala as networks, universidades e empresa, você observa uma tendência para seleção para o mercado, ou seja, porque na verdade, quando a gente fala em inovação, é aquilo que o Marcelo citou tanto e deixou bem claro para a gente. Inovação é você produzir e você olhar para o mercado, ou seja, você agregar valor e você ter uma resposta em termos mesmo de financeiro, em termos de lucro, né? Ou seja, então o uso do patenteamento é bem claro nesse sentido. Novas dependências podem levar à privação da universidade de suas funções autônomas e culturais, e assim colocar em risco a economia em aspectos de longo prazo, por exemplo, a estrutura de qualificação. Assim, a universidade, aí ele vai depois questionar algumas coisas da universidade, mas o papel da universidade, nesse momento, é olhar para o sentido, olha, você vai ficar lá, né, parada, produzindo só isso não, eu não acho que é só isso. Eu acho que assim, você tem uma produção acadêmica, que é aquela coisa, ela vai ser linear e vai produzir alguma coisa, vai produzir teorias, etc., que só em momentos outros, bem longe, vão chegar a alguma coisa que talvez possa ser chamado de inovação. Mas assim, conjuntamente a isso, paralelamente a isso, e aí já chegando já a responder às questões que eu coloquei depois, eu acho que pode ser muito mais do que isso, e eu acho que era isso que o Etzkovitz queria dizer, no sentido de que a universidade não é que o fato de você dar aula, de você continuar dando aula, você continuar fazendo pesquisa, vamos dizer assim, teóricas, isso vai fazer com que a universidade fique obsoleta, mas a questão é ela fazer isso, mas fazer muito mais do que isso, né? Ela tem que ir para um outro campo, não é à toa que é dar aula, é pesquisa, é extensão e é essa criação de valor. Ela tem esse papel preponderante. E aí, assim, aí é tão gritante essa diferença que a gente vê quando a gente olha para o Brasil e pensa nos Estados Unidos. É até difícil, né? Você fazer assim uma comparação tão chega até às vezes ser deprimente, porque assim aí vem também a questão cultural, né?
que às vezes a academia tem dificuldade, né? Porque muitas vezes você mexer no status quo é complicado, né? Mas eu acho que não, de acordo com ele, não há outro caminho, entendeu? Não há outro caminho porque você pode continuar nas suas pesquisas em termos teóricos, mas você vai ter que conversar com o mercado, você vai ter que ficar nessa inter-relação, né? E porque esse é o caminho, isso é conhecimento. Então, assim, o conhecimento ele não dá para ficar parado. O conhecimento, ele em si, eu entendo como de um extremo valor. E quanto mais conhecimento é disseminado, mais você se agrega valor. Isso vai, aí de novo a gente volta na questão da espiral, né? Aí para finalizar aqui, gente, eu só trouxe isso aqui que ele fala como panorama, que naquele momento, em 1995, né, naquela conferência que ele participou, ele fala: olha, a gente está testemunhando a transformação do papel do Estado na academia, o papel das corporações na inovação e da universidade na economia. Ou seja, você tem interligações, retroalimentações, ou seja, isso a todo momento. E, para finalizar, ele fala de contribuições a partir de algumas perspectivas que ele deixa ao final do texto, né? Aí eu vou ler aqui para vocês, ó. Da economia evolutiva com foco nas funções da infraestrutura de conhecimento em empresas, né? Criando sistemas mais avançados e nas consequências para as políticas de P&D, ou seja, empresas, P&D, né? E pensar na economia no sentido de evolução, inovação. No segundo ponto, da sociologia da ciência e tecnologia e da sociologia do ensino superior sobre experiências com remodelação de partes da infraestrutura do conhecimento como ciências tecnológicas. Aí eu vou ter que ler aqui porque eu não consigo ver ali, está tampado. Como ciências tecnológicas e sistemas de P&D universitários e para a reorganização das disciplinas. Aqui eu acho assim, é super importante, porque se você tem essa revolução toda, né, da universidade, né, ou seja, você está quebrando paradigmas. Então, ou seja, isso necessariamente entende-se que isso vai ter que refletir dentro da reformulação do conteúdo das próprias disciplinas. Então, você tem que levar isso para ser discutido, né? Ou seja, para que isso também comece a gerar esse valor, essa sensação de geração de valor, de necessidade de criar essa inter-relação, de pensar em termos estratégicos, né? E cada vez mais, né? Acontece no mercado, você leva para a universidade leva para o mercado, e assim você segue. E aqui só chamando a atenção, porque eu achei muito interessante ele falar da sociologia, né? Porque as pessoas têm uma mania de achar uma coisa cultural. Bom, não sei se é cultural, mas é uma visão errada, talvez, do senso comum, de olhar as ciências humanas como uma coisa meio assim de, sei lá, uma pessoa doidona, não pensando no nada. Então, é bacana ele citar isso aqui, entendeu? Igual, por exemplo, a gente que está fazendo esse mestrado, a gente está dentro das ciências sociais. Então, assim, a economia, ela é uma ciência econômica, onde ela usa ferramentas, mas ela não é uma ciência exata, né? Por isso ela não está lá nas ciências exatas. E o último, da análise de políticas com uma perspectiva avaliativa sobre os esforços para trazer mudanças nas interfaces relevantes da ciência, tecnologia e empresa. Bom, aí eu termino aqui, né? Espero ter podido, assim, dar uma geral no artigo, e aí a gente abre para considerações. Eu posso descompartilhar, Marcelo? Ou você Pode, quer por que... favor. Não pode descompartilhar, sem problema. Tá.
que aí a gente conversa um pouco, né, sobre o artigo. Tá? Primeiro, Alexandre, obrigado aí pela apresentação, foi bem interessante. Realmente, acho que era isso, essa é a ideia, né? E você pegou bem o espírito, quer dizer, a gente tem que se colocar no momento do artigo, né? Quer dizer, olhar que é uma discussão dos anos 90, lá nos Estados Unidos, né? Como é que a gente entende isso? E em alguns aspectos, né? Aí sim, como é que a gente rebate isso na realidade brasileira, são outras questões, tá? Bom, quem vai comentar, né? É o Giovanni que vai comentar. Então, Giovanni, fica à vontade aí, porque senão, se deixar, eu comento, eu falo sozinho o artigo inteiro de novo. Então, bom, primeiramente, depois vou fazendo intervenções pontuais. Parabéns para o Alexandre pela apresentação. Eu fiz algumas anotações, mas ao mesmo tempo que eu fazia algumas anotações, eu consegui linkar algumas coisas desse texto com matérias anteriores, como, por exemplo, a matéria do André e a do Júlio, que é meu orientador. E a primeira coisa que eu achei interessante nesse link do texto com as outras matérias é que a gente também, em outras matérias, a gente conseguiu discutir qual vai ser o papel tanto da universidade, quanto do governo, quanto das empresas na construção da sociedade. Isso é bastante interessante. E no começo do texto ele até elenca lá que ele fala que o governo, a relação do governo com a universidade seria de uma pressão em exercer objetivos econômicos, e também a gente aborda no começo dos anos 90, principalmente no começo dos anos 80, a questão do neoliberalismo, né, do Estado cada vez menos presente nas empresas. E nesse sentido, o texto também ele aborda algumas ideias interessantes, principalmente não descartando essa parte de particularidades de cada ambiente. Ele fala de uma forma bem genérica, que é até interessante, porque quando ele falava disso, de questão de inovação e também questão das empresas, eu lembrava, por exemplo, a China. A China é um grande estado, mas é um estado-empresa. Mas a gente pega os Estados Unidos, e ele até coloca no texto lá da Europa, que a Europa investia em grandes empresas, e os Estados Unidos já conseguiu investir em empresas menores. E eu não consigo tipo, resistir a não fazer comparações com coisas que eu já vi, por exemplo, um filme que aborda muito isso é aquele Wall Street, o Dinheiro Nunca Morre, onde um investidor ele pega o seu dinheiro e investe na universidade, num doutor que está tentando desenvolver um painel solar. Então, um pouco dessa relação que faz do mercado investindo na universidade. Em contrapartida, a gente também tem agora um exemplo recente que eu vi na Globo News, é que todo mundo sabe que Amsterdã está afundando. E o governo da Holanda pagou a MIT para poder fazer uma ferramenta que despolui o rio, ao mesmo tempo ela é guiada por GPS e trafega no rio ali. Então a gente consegue ver essas relações. Isso é bastante interessante. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, que eu achei interessante também, agora fugi um pouquinho das minhas anotações aqui. Voltando àquela questão que está do texto anterior, que que o senhor mandou para a gente ler, mas não era obrigado a ler, mas era a questão da inovação. E o texto ele também aborda a questão de ser multidisciplinar, que não é o conhecimento sozinho. E o processo de inovação, como você trouxe no texto anterior, ele é um processo bem mais poroso, a palavra que você usou, que está sempre em movimento. Então, é bacana ver isso, como vai se desenvolver para frente, pelo menos nos textos futuros a gente deve abordar isso. E uma outra coisa também que eu anotei, deixa eu ver aqui. Ele até coloca lá no texto como é que vai ser a questão da universidade com o mercado. Ele coloca que no slide já estava melhor. Mas era a questão da universidade, como é que vai ser essa interação da universidade com o mercado, que fica uma pergunta que ele faz, que ele mais ou menos ele tenta induzir, dizer assim, será que como a universidade vai ser pressionada economicamente por o mercado, não quer dizer que também essa pressão, esses defeitos que o mercado tem de pressionar, de querer inovar, ganhar dinheiro, não vai começar a afetar também a universidade? Pelo menos foi isso que eu entendi na hora que ele faz a pergunta no texto lá.
que ele é orientado a pesquisa cada vez a pesquisa universitária é cada vez mais orientada comercialmente. Então ele dá a entender que essas interações também não tem só aspectos positivos, elas vão ter aspectos também que vai, de certa forma, atrapalhar a dinâmica de funcionamento que normalmente uma universidade tem, o governo nem tanto, mas acaba que o processo de criação e inovação não é um processo assim que seja assim de um dia para o outro, né? Então, como é que essas universidades, o conhecimento, como é que as universidades vão lidar com essa pressão? Então, basicamente foi isso que eu consegui entender do texto e eu gostei bastante dele porque ele principalmente conversa com as outras matérias e foi mais fácil de compreender porque até então a gente estava conversando isso isoladamente, a gente não fazia um link, né? Não conversava muito entre as coisas, entre políticas públicas, entre o papel do governo com as empresas e também das universidades. Então, basicamente isso. Legal, legal, Giovanni. Acho que é isso mesmo. Vou pegar os teus ganchos aí também, né? Acho que está dando uma osciladinha aqui, não sei se é na minha internet ou aonde, mas vamos ir pegando alguns ganchos. Acho que primeiro, do ponto de vista operacional nosso, né? Quer dizer, esse curso aqui, ele está e a minha atuação ela é realmente na linha 3, né? Quando discutindo empreendedorismo e inovação, mas quando a gente pega um modelo como o Triple Helix, em vários aspectos que eu estou discutindo também, né, o próprio papel do governo, o papel da universidade, isso tem muito a ver com a linha 1 do nosso curso também, né, de estar tratando organizações, né, e a sociedade, etc. Né? Então, eu poderia tranquilamente também estar lá na linha lá, junto com o Júlio, com o Rafael, etc. Né? Quer dizer, a gente dialoga muito nesses aspectos. E eu acho legal, obviamente, também tem toda uma conexão, quer dizer, o André é meu parceiro aí de projetos e de vários artigos. Quer dizer, essa discussão aqui ela está totalmente também integrada à discussão de política pública. E aí eu acho que talvez o relevante, né, de vocês já estarem chegando no T4 e passando aí uma série de conteúdos esse ano de mestrado, né, esse primeiro ano de mestrado para vocês é sempre uma pancada no sentido que abre um monte de frente, vocês veem coisas que vocês nunca tinham visto antes, etc. É exatamente isso, vocês enxergarem as conexões entre esses elementos e que, na verdade, os fenômenos econômicos eles são complexos, né, em toda a sua natureza, né? A gente acaba às vezes tendo uma visão muito simplista das coisas. O cara não quer fazer, ou então, não, a universidade não quer fazer, a empresa não está interessada, resolve sozinha. Mas você, de fato, né, fazer essas articulações e fazer com que elas funcionem não é simples, né? E a gente vivencia muito isso dentro da UF. Até brinco assim que, por exemplo, eu estou no momento um pouco assim descrente e sem saco para essas coisas, né? Mas no momento anterior, por exemplo, que eu estava descrente, sem saco e crítico, né? Mas no momento anterior, por exemplo, que eu estava na gestão, né, e que eu era, digamos, a cara da UF para várias organizações, né, você tem que estar animado e tem que estar embarcando em todas as iniciativas. Né? Hoje, por exemplo, eu recebo assim, às vezes aqui um convite, tem uma reunião aqui da prefeitura com o Sebrae e a Firjan para discutir um projeto tal, não sei o quê. Eu já olho e falo assim, pô, não estou com saco para ir nisso não, isso aí não vai dar em nada. Né? Tem 10 anos que eu vou nessas reuniões e não dá em nada. Né? Mas aí é uma coisa que está muito mais relacionada à gestão do meu tempo hoje e à alocação da minha energia. Mas, quando eu estava na gestão, não, a gente estava em todas. E tinha primeiro a Maria Clara, depois a Jéssica, hoje o Natan é o bolsista da AGIR, para a gente conseguir cobrir essas reuniões todas, que aparece agora está mais calmo com a pandemia, mas tinha muitas iniciativas acontecendo,
né? E a gente tem que embarcar, né? E dizer assim, peraí, nós estamos nesse jogo, de repente, se uma der certo, né, lá na frente a gente não pode ficar de fora desse negócio. Tá? Então, essa coisa da integração, né, a conexão do curso em si, né, acho que é um elemento que vai ficando mais evidente para vocês. É óbvio que tem algumas limitações pelo desenho do curso, pela quantidade de matérias, etc. Né? Tem alguns focos distintos, né? Então, por exemplo, a pessoa que vem da turma, né, das turmas fechadas, tem um foco já mais, vamos dizer assim, negociado, que já vem lá do projeto, que tem a ver em reverter para a própria instituição, né? Vocês que vêm do edital regular traz ali questões individuais, né, e que vão sendo amadurecidas, né, e algumas dessas questões, inclusive, a gente lá atrás sabia que elas eram, digamos, frágeis ou limitadas, né, mas fica feio, né, a gente no processo de seletivo dizer para o aluno assim, olha, você não tem projeto, você não tem nada, né, volta ano que vem com alguma coisa melhor. Não, você tem potencial, você entra aí, vamos trabalhando essas ideias, você vai evoluir, amadurecer e a gente vai chegar. A gente também não é dono da verdade. Também. A gente, às vezes, algumas coisas onde a gente não percebe muita coisa, depois sai. Essa coisa também que tem um rebatimento, obviamente, dessas relações para a política pública, porque a política pública cria vamos dizer assim, está me faltando a palavra, mas cria o espaço onde as relações acontecem. Né? Então, é a política pública que, né, a gente vai jogar um jogo de futebol. Né? O pessoal todo mundo aí praticamente já participou disso. Né? Você não tem aquele campo demarcado. Você vai lá, tem que marcar o campo, onde é que são os limites do campo, onde é que é o gol. Né? Bota lá a sandália lá para marcar o gol. Né? O campo vai até aquela árvore, etc. A política pública e todo o arcabouço jurídico institucional, né, as leis, elas fazem isso. Elas demarcam qual é o campo que a gente está jogando. Né? Se é um campo que a gente efetivamente, né, existe uma lógica, existe um incentivo, existe uma propensão para que essas relações aconteçam, elas tendem a acontecer. Né? Se é um campo que joga contra, elas não vão acontecer. Né? Então, o campo que a gente tinha no Brasil, né, até um tempo atrás, por exemplo, nos anos 90, era um campo que jogava contra, porque você não tinha nenhum mecanismo, né, legal que fizesse ou que permitisse que a universidade interagisse com a empresa. Né? Tanto que as maiores empresas, em geral, faziam, e as empresas públicas faziam o quê? Criavam seus centros de pesquisa. E esses, sim, interagiam com a universidade. Né? Daí a gente tem o CEMPES, o CEPEL, tinha lá o CPQD da Telebrás e outros. Né? A Vale também tinha seus centros de pesquisa, etc. Então, essa é uma ideia. A partir do momento que a gente começa a ter um jogo que pode ser jogado, né? Tem lei de inovação, tem não sei o quê, tem a flexibilização, a universidade pode ter a patente, quer dizer, você tem um subsídio fiscal para a empresa, aí você começa a ter né, você sabe as regras e você começa a jogar. Mas mesmo assim, né, a interpretação que a gente tem hoje ainda não existem incentivos suficientes para que essa interação ocorra. E esse incentivo ele não vai vir nem da política pública de ciência, tecnologia e inovação, né, nem do arcabouço legal da universidade, ele tem que vir do mercado. Quer dizer, a empresa ela precisa demandar a tecnologia porque ela precisa fazer a inovação. Enquanto isso não acontecer, né, e aí a gente entra em outros aspectos, custo Brasil, estrutura tributária, né, a baixa competitividade das empresas, o não engajamento nas redes globais, a não... Tem uns 30 itens aí, né, essa empresa ela não vai buscar fazer inovação, né, e ela não vai buscar as parcerias. Né? Então, tem uma coisa assim, a gente fica tentando empurrar a coisa, né? O governo tem que agir, a universidade precisa melhorar. Ok, precisam, né? Tem os seus espaços de atuação, mas a demanda principal, que é a demanda que
né, vamos dizer assim, que puxaria o processo como um todo, que é da empresa, né, ela ainda não tem esses incentivos todos para fazê-lo. Alguns setores, algumas empresas fazem, acho que isso também a Alexandra colocou, né, que o texto deixa muito claro, entendendo que cada segmento econômico, cada setor econômico tem uma dinâmica tecnológica, uma dinâmica de inovação própria, né? Além disso, tem a questão dos contextos históricos e culturais, quer dizer, uma coisa é você falar lá de Boston, que é o berço da biotecnologia no mundo, né? Ou falar do Vale do Silício, etc. Outra coisa é você falar, né, sei lá, do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, ou você falar aqui de São José dos Campos, né? São ambientes diferentes. Né? Você pode, obviamente, olhar esses ambientes, você faz ali benchmarking das experiências, você vê uma coisa ou outra que dá certo, né? Você se apropria, tenta aplicar aquilo, mas algumas, obviamente, não vão funcionar, né? Por questões culturais. Quer dizer, a cultura, principalmente no caso a norte-americana, é uma cultura baseada num ambiente, vamos dizer assim, livre de negócios. Tá? Isso gera, às vezes, uma percepção errada para a gente. Né? Então nos Estados Unidos pode tudo, o governo não se mete. Não é assim, pelo contrário. Né? É uma economia muito bem regulada, mas é uma economia que não atrapalha, né? Que não tira esse incentivo do agente econômico. Ela é tão bem regulada que parte considerável do investimento de ciência e tecnologia é feito pelo Estado, não é executado pelo Estado, mas é feito pelo Estado, é financiado pelo Estado. Né? Então tem umas sutilezas aí, né, que a gente às vezes não percebe, que acaba caindo na conversa, né, de jornal das 8, da Miriam Leitão e de outros aí que são desinformados do que acontece. Né? Então, assim, você ter uma economia liberal significa que você está apoiando, né, a iniciativa empreendedora, a iniciativa dos empresários, etc. Mas isso não significa que não tenha, né, regulamentação naquela economia, que não tenha um caminhão de regras, que não tenha, né, leis a serem cumpridas e etc. Né? E punições severas em caso de não cumprimento. Né? O que a gente tem aqui é que é muito esquizofrênico, que é um Estado que se mete demais na atividade econômica, né? Em vários aspectos, porque essa atividade econômica no passado não existia, então o Estado teve que entrar para fazer esse papel, né? Nós somos um país, uma economia de desenvolvimento tardio, etc. Né? Também de pesquisa tardia que o Estado teve que entrar para fazer, né? Para financiar e para executar, né? E acabou que a gente e vocês vão ver isso em outros artigos aí do Edskovitz, que ele inclusive cita o Brasil dentro do que ele chama da configuração 2, né? Da Triple Helix. Né? O que a gente viu aí, que ele chama desse modelo laissez-faire, é a configuração 1, né? Onde os atores existem, eles têm alguma interação, mas cada um joga o seu jogo e aquilo funciona. Né? Tem uma segunda interação, está em alguns textos aí mais para frente, aonde, né, um ator, por exemplo, o Estado, né, ele encampa tanto o setor produtivo quanto a universidade. Né? E isso é o típico modelo, por exemplo, de economias socialistas, né, como a antiga União Soviética, em algum aspecto, talvez hoje, da economia chinesa, ou hoje talvez não mais, mas num ciclo anterior, né, e das economias latino-americanas dentro daquele ciclo nacional desenvolvimentista dos anos 30 aos 80. Quer dizer, o Estado era indutor de uma série de coisas. O que a gente pode fazer uma reflexão a partir desse texto é que talvez o Estado hoje não precise, né, jogar em todas as posições. Né? E eu estava até hoje de manhã também fazendo uma palestra para o pessoal do Inmetro e falando para eles assim, quer dizer, o Estado não faz o que ele tem que fazer, né? Lá, saúde, segurança pública, né, justiça, garantia dos contratos, etc., e fica se metendo num monte de outros assuntos que ele não tem competência. Então, quer dizer, precisa repensar um pouco essa coisa, isso se reflete, obviamente,
nas políticas públicas, se reflete nessa relação, por exemplo, hoje, aqui no Brasil, do governo com a universidade, que é muito esquizofrênica, né? Porque a universidade ela é pública, no sentido que ela é financiada pelo governo e que ela é parte do governo, em algum aspecto. Essa universidade ela não se sente parte do governo, e esse governo paga a conta e não usa o que a universidade gera em detrimento do próprio governo. A gente já conversou também sobre isso, né? Então, a gente tem relações hoje que elas são mal paradas, né? Mal definidas, algumas vezes um pouco esquizofrênicas, né? E que isso, enquanto sociedade, a gente precisa amadurecer. Tá? Bom, já dei algumas voltas aí. Eu acho que um ponto também que o Giovanni levantou, que é essa influência da empresa dentro da universidade, né, ela é positiva no sentido de sinalizar uma agenda de pesquisa, né, de dizer, olha só, eu tenho tais e tais e tais problemas, né, me ajuda a resolver isso, resolve para mim aí, né? Mas, por outro lado, isso também pode ser vamos dizer assim, faltou uma palavra, pode ser uma agressão ao ethos acadêmico, à independência do pesquisador, né? Aquela questão assim, olha, o pesquisador, na verdade, ele tem uma autonomia para escolher os temas com os quais ele trabalha, né? E aí vem uma empresa de lá dizendo, não, peraí, pesquisa isso aqui, né? Aonde que são esses limites? E muito da crítica também que vem, né, de alguns segmentos à relação com a empresa é essa, dizer, nós agora vamos colocar a agenda de pesquisa da universidade, né, ao serviço, né, das empresas, né, aí vem outra parte, capitalistas gananciosas, etc. Né? Acho que isso é uma visão superficial da coisa, né? Porque as empresas, elas são, acho assim, primeiro, né, acho que o ponto que o Giovanni colocou está certo, tem um conflito aí, tem um dilema, né, e precisa ter um balanço. A gente pode fazer serviço para a empresa, sim, mas a gente não pode perder também digamos, a nossa autonomia, né, em escolher temas. Obviamente, as empresas em geral querem, né, soluções de curto e médio prazo para problemas reais delas, né, mas tem todo um lado de pesquisa aí de médio e longo prazo que precisa ser mantido. Tá? Mas isso é uma coisa que a gestão de portfólio resolve. Né? As próprias empresas, as de maior porte, elas resolveram isso internamente. Né? Você pensa a Alphabet, né? Que é a proprietária do Google, e de várias outras empresas. Né? Ela faz P&D, ou uma Philips, ou uma Siemens. Né? Elas fazem P&D, tem lá seus centros de pesquisa, tem uma diretoria nessa área, eles têm o quê? Um grande portfólio de projetos. Né? A gente também já falou isso um pouquinho, a ideia do funil lá, né? Da Open Innovation, né? E ela tem um portfólio ali, coisas de curto prazo, incrementais, coisas de mais médio e longo prazo, apostas que estão relacionadas lá à pesquisa básica, né? E tem que gerenciar isso. E a universidade, idem. É porque a gente olha a universidade a partir do ponto de vista, às vezes, do pesquisador individual, e não, por exemplo, de um laboratório de pesquisa, ou de uma linha de pesquisa, ou de um instituto de pesquisa. Né? E aí são problemas da estrutura, né? A nossa estrutura talvez esteja ficando arcaica, e aí não é só no Brasil, né? A nossa estrutura talvez esteja defasada. Tá? Essa coisa do dilema, ok, né? Eu acho que é isso, gente. Mais algum comentário, mais alguma questão sobre esse artigo? Podemos passar para o próximo? Então, vamos lá. Obrigado aí a Alexandre e Giovanni. Começamos com o pé direito. Acho que a ideia era essa, né? Da gente ir aos pouquinhos aí, é uma construção. Pensa que a gente está levantando uma parede, né? Estão botando os tijolinhos aí. Cada texto desse ele vai trazendo algumas contribuições, algumas vão se repetir, né, que é natural os autores, né, voltarem nas ideias deles e partirem para próximas, e a ideia é que a gente juntos também vá construindo isso e rebatendo para a nossa realidade aqui do curso, né, e do Brasil. Né? Acho que esse é parte do processo reflexivo, né, que a pós-graduação permite fazer e que a graduação não permite.